Numa travessa da rua Inês Monteiro, no bairro de Arthur Alvim, zona leste de São Paulo, um homem caminhava na noite de segunda-feira, 10 de agosto, quando um grupo se aproximou dele. Um deles trazia algo que parecia um distintivo. Segundos depois, um carro preto surgiu na rua com luzes piscando, parecidas com as de uma viatura policial. O homem foi agredido, algemado e colocado no porta-malas daquele carro. Para qualquer vizinho que olhasse pela janela naquele momento, aquilo parecia mais uma abordagem policial de rotina. Mas um único dado, checado dias depois num sistema oficial, revelaria que nada daquilo tinha respaldo do Estado. Antes de seguir, um pedido rápido. Este canal ainda está no começo, e cada pessoa que se inscreve ajuda de verdade a manter essas histórias sendo contadas com esse nível de detalhe, sem pressa e sem cortar informação. Se você chegou até aqui, considere se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde os próximos casos assim que saem. Um like também ajuda o vídeo a alcançar mais gente. Voltando para aquela travessa em Arthur Alvim, a noite de segunda-feira estava prestes a virar um caso que a própria Polícia Civil teria que apurar dentro de casa. Passava pouco das 10h20 da noite. A rua Inês Monteiro, naquele trecho, tinha o silêncio comum de uma segunda-feira qualquer. Poucos carros, algumas janelas acesas, o tipo de travessa que ninguém escolhe para uma emboscada porque ninguém espera nada ali. Câmeras de segurança da região registraram o grupo parado no meio da via, sob a luz fraca dos postes. Eram vários homens, mais de um. Um deles carregava uma sacola branca. Ele a entregou a outro, num gesto rápido, quase automático, o tipo de movimento que parece ensaiado quando se repete. Nenhum dos dois olhou para os lados antes de fazer isso. Não havia por que olhar. Aquela rua, aquela hora, pertencia a eles. Ninguém trocou muitas palavras. Não havia pressa em falar. Havia pressa em outra coisa. Foi então que o homem de roupa azul apareceu na cena. As imagens mostram os corpos se chocando. Um confronto físico curto, mas violento, dos que duram poucos segundos e decidem tudo. Ele tentou se afastar, o corpo virado para a rua, como quem calcula a distância até a esquina mais próxima. Não conseguiu. Foi puxado de volta antes de completar 2 passos. Em poucos segundos, um carro preto entrou na travessa, vindo de onde a rua faz uma curva leve. As luzes na parte de cima piscavam em vermelho e azul, do jeito que qualquer morador daquela rua reconheceria de longe, sem precisar pensar 2 vezes. Para quem observava de uma janela, não havia motivo para estranhar. Parecia uma viatura fazendo o trabalho de uma viatura. Parar, abordar, prender. O homem foi dominado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Colocaram algemas nos pulsos dele. Ele foi erguido pelos braços, um de cada lado, arrastado os últimos passos até a traseira do carro. A tampa do porta-malas se abriu. Ele foi colocado lá dentro. A tampa se fechou. O carro deu partida e saiu da travessa devagar, sem pressa, luzes ainda piscando, exatamente como qualquer patrulha faria ao encerrar uma ocorrência de rotina antes de seguir para a delegacia. Só que não havia ocorrência nenhuma registrada para aquele endereço, naquele horário. Não havia delegacia esperando ninguém. Minutos depois, por volta das 22h50, uma chamada levou uma viatura de verdade da Polícia Militar até o mesmo trecho da rua Inês Monteiro. Os policiais que desceram do carro encontraram a cena vazia. Nenhum vestígio do outro veículo, nenhum sinal do homem, nenhuma testemunha disposta a falar ali mesmo, na rua. No chão, cápsulas de munição de calibre 5,56. Manchas de sangue no asfalto, já secando. Um celular, largado, como se tivesse caído durante a briga e ninguém tivesse tido tempo de recolhê-lo antes de fugir. Os agentes fizeram o procedimento padrão diante de uma cena como aquela. Checaram no sistema qual unidade tinha uma operação programada para aquele ponto da cidade, aquele horário. A resposta veio vazia. Nenhuma operação oficial constava para a travessa da rua Inês Monteiro, em Arthur Alvim, na noite daquela segunda-feira. Nem da Polícia Militar, nem da Polícia Civil, nem de nenhuma outra corporação com autoridade para estar ali. Um carro que parecia uma viatura, tinha luzes de viatura, se movia como uma viatura. E para o sistema que deveria reconhecê-lo, simplesmente não existia. Quem passou por aquela travessa nos minutos seguintes, já com a Polícia Militar no local, não tinha como reconstruir sozinho o que tinha acontecido ali. Só havia vestígios materiais. Sangue, cápsulas, um celular,
e a ausência de qualquer explicação oficial. A cena, isolada, contava só metade da história. A outra metade estava guardada num sistema de registro de viaturas, esperando alguém checar a placa certa. Mas para entender como aquela cena chegou a acontecer e por que o não existir daquele carro se tornaria a peça central de todo o caso, é preciso voltar algumas horas e alguns dias. O caso foi registrado no 24º Distrito Policial, o DP de Ponte Rasa, ainda naquela madrugada. A princípio, o que se tinha era isso: vestígios de violência, nenhuma vítima localizada e um veículo que se fez passar por viatura sem que nenhuma corporação o reconhecesse como sua. Arthur Alvim é um distrito populoso da zona leste de São Paulo, e uma cena como essa, filmada por câmeras particulares, não demora a circular entre vizinhos antes mesmo de qualquer nota oficial. A resposta começou a se formar 2 dias depois. No dia 12 de agosto, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que as diligências realizadas permitiram identificar um dos envolvidos, um investigador da própria Polícia Civil, vinculado ao 78º Distrito Policial, no bairro dos Jardins, do outro lado da cidade. Segundo essas apurações, ele estava acompanhado de outras 2 pessoas, em um veículo particular, o mesmo veículo que a travessa da rua Inês Monteiro viu chegar com luzes de viatura. No dia seguinte, 13 de agosto, a Corregedoria da Polícia Civil formalizou o pedido de prisão temporária para o investigador, identificado como Rafael Juergen Schulte. A prisão temporária é uma medida decretada pela Justiça durante a fase de investigação, antes de qualquer denúncia formal ou julgamento. Serve para garantir a apuração dos fatos, não para antecipar uma condenação. O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a medida no mesmo dia, 13 de agosto. Ainda nessa data, a emissora SBT informou que um segundo policial civil também havia passado a ser investigado, Milton Massaru Nakayama, vinculado ao 65º Distrito Policial, o de Arthur Alvim, o mesmo bairro onde tudo aconteceu. Segundo a emissora, ele teria dado cobertura para que Schulte e os demais agissem. É preciso separar aqui 2 competências que a cobertura policial brasileira costuma confundir, e que este caso deixa especialmente claras. A Polícia Militar é a força ostensiva, atende chamados, faz patrulhamento, chega primeiro numa ocorrência. Foi ela quem encontrou os vestígios na travessa depois que o carro já tinha saído. A Polícia Civil é a força investigativa, apura, tem delegado, conduz inquérito através da Delegacia de Polícia. Rafael Schulte e Milton Nakayama pertencem a essa segunda estrutura. Foi um investigador da Polícia Civil que, segundo as apurações, usou a aparência de uma abordagem policial para outro fim, não a Polícia Militar, que só entrou na história depois, para tentar entender o que tinha acontecido ali. A corregedoria que abriu o processo interno contra Schulte é o órgão responsável por apurar a conduta de policiais dentro da própria corporação. É diferente do inquérito criminal, que corre em paralelo e pode envolver outra delegacia, além da que os 2 investigados integram. Uma nota sobre a data do episódio. A maior parte da cobertura, incluindo Folha, CNN, SBT e R7, situa a cena na noite de 10 de agosto. O portal Metrópolis, numa reportagem publicada depois, situou o mesmo episódio em 12 de agosto. As fontes não convergem nesse ponto, e nenhuma delas explicou a diferença. O boletim de ocorrência inicial, registrado no 24º DP, foi o documento que formalizou os vestígios encontrados pela Polícia Militar, a base sobre a qual, dias depois, as diligências da Polícia Civil e da Corregedoria se apoiariam. É a partir desse tipo de registro que um caso sem vítima localizada, sem testemunha identificada e sem operação reconhecida consegue, ainda assim, avançar. O que expôs Schulte não foi um erro grosseiro nem uma confissão. Foi um cruzamento simples, o tipo de verificação que qualquer policial de plantão sabe fazer. Câmeras de segurança da região registraram o carro entrando e saindo da travessa. A placa apareceu nas imagens, legível o suficiente para ser lida. Um agente checou esse número no sistema oficial de viaturas. E o sistema não reconheceu aquela placa como a de nenhum veículo policial cadastrado. A partir desse único cruzamento, imagem, mais placa, mais registro, a investigação foi capaz de reconstruir o resto, identificar o modelo do carro, rastrear a quem ele pertencia e chegar a Schulte. É um trabalho que não depende de testemunha, não depende de confissão.
depende só de um banco de dados que diz sim ou diz não, e que nesse caso disse não. No dia 14 de agosto, a Corregedoria cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Schulte. Um mandado de busca e apreensão é autorizado pela Justiça e permite que agentes entrem no imóvel para procurar provas ou pessoas específicas. Schulte não foi localizado em nenhum dos endereços visitados, mas o carro usado na travessa da rua Inês Monteiro foi apreendido nesse mesmo dia, a peça que dias antes tinha denunciado a si mesma ao sistema. E na casa dos pais do investigador, os agentes encontraram dinheiro, incluindo cédulas identificadas como falsas. É um dado registrado nas fontes, sem que nenhuma delas explique, até agora, sua relação exata com o episódio da travessa. As fontes disponíveis também não detalham por que a Corregedoria decidiu agir justamente naquele dia, 14 de agosto, e não antes ou depois. Esse ponto específico da decisão operacional não está confirmado em nenhuma das reportagens consultadas, e este vídeo não vai preencher esse vazio com suposição. O que se sabe é que também no dia 14, a R7 informou que um terceiro nome havia entrado na investigação, Renan Pereira dos Santos, apontado como tendo prisão decretada, assim como Schulte. Segundo apurações iniciais citadas pela emissora, ele seria informante da polícia, uma informação atribuída, que a própria reportagem não trata como fato fechado. No dia seguinte, 15 de agosto, a R7 informou que também havia mandado de prisão contra o irmão de Schulte, e que os dois seguiam sendo procurados, sem paradeiro conhecido. Até essa última atualização das fontes consultadas, ninguém entre os apontados como suspeitos havia sido localizado ou preso. O veículo estava apreendido, o dinheiro contado, mas os homens continuavam foragidos, e o inquérito segue sob sigilo solicitado pela própria Corregedoria, o chamado segredo de justiça, segundo a Secretaria de Segurança Pública informou a Folha de S. Paulo. O nome que primeiro emergiu foi Rafael Juergen Schulte, investigador da Polícia Civil, lotado no 78º Distrito Policial dos Jardins. Está com prisão temporária decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde 13 de agosto, e na última atualização das fontes, seguia foragido. Ele responde, nesta fase, como investigado, não há denúncia formal do Ministério Público confirmada nas fontes consultadas, e não há condenação. A defesa dele declarou publicamente que vai aguardar para entender os fundamentos da suposta prisão. Mas não foi só isso. A R7 informou que Renan Pereira dos Santos também tinha prisão decretada e seguia sendo procurado. E as fontes trouxeram um terceiro nome ligado à mesma estrutura, Gustav Heinrich Schulte, irmão de Rafael, também com mandado de prisão contra ele, segundo a mesma emissora. Aqui, porém, é preciso ser preciso com o que cada fonte afirma, porque elas não dizem a mesma coisa sobre o papel dele. A SBT afirma que Gustav aparece armado e com distintivo nas imagens da travessa. Já a R7, em reportagem posterior, informou que a polícia ainda não tinha confirmado se ele estava fisicamente no local. As duas informações não se cancelam, mas também não se confirmam uma a outra, e é assim, em aberto, que este vídeo trata a participação dele, como algo sob apuração, não como fato estabelecido. Ainda circula um quarto nome, Rafael Dias Silva, apontado pela SBT como uma das pessoas presentes na cena, vestido como se fosse policial sem ser. Uma reportagem posterior do Metrópolis o cita como alguém que teria dado apoio a Schulte em atuações já investigadas. Diferente dos outros três, não há, nas fontes consultadas, confirmação de que exista contra ele um mandado de prisão. Ele aparece apontado pela imprensa, e não como investigado formalmente confirmado, uma distinção que este vídeo mantém. E Hamilton Massaru Nakayama, conhecido como Japa, o segundo policial civil citado nas reportagens, este, do 65º Distrito Policial de Arthur Alvim. A Corregedoria o intimou a depor, segundo Metrópolis. Não consta nas fontes consultadas mandado de prisão contra ele até o momento. Sua situação processual é distinta da dos outros 4 nomes. Sobre a vítima, o que se sabe é pouco, e por isso mesmo importa dizer com clareza: nome, idade e qualquer vínculo com os investigados seguem não confirmados nas fontes consultadas. O paradeiro dela também. Nenhuma fonte, até 15 de agosto, informou que ela tivesse sido localizada, viva ou morta.
E, até essa data, nenhum dos 5 nomes citados neste vídeo havia sido efetivamente preso. Todos seguiam foragidos, ou no caso de Nakayama e Rafael Dias Silva, sem mandado de prisão contra eles registrado nas fontes. Vale reforçar o quadro processual como um todo, porque é fácil perder o fio entre tantos nomes. De todos os investigados citados nas fontes até 15 de agosto, nenhum havia sido preso. Havia mandados de prisão temporária contra 3 deles, Schulte, o irmão, e Renan Pereira dos Santos. Mas prisão decretada não é o mesmo que prisão cumprida. Enquanto eles seguem foragidos, o processo caminha sem eles. O que ficou registrado nas câmeras da travessa da rua Inês Monteiro não foi só uma abordagem violenta. Foi a imagem de uma farsa construída com detalhe suficiente para enganar quem passava, e quase enganar o próprio sistema, até uma placa, sozinha, denunciar o contrário. O caso segue sob sigilo de justiça. O paradeiro do homem levado naquela noite continua desconhecido. E o que resta por enquanto é isso: um inquérito aberto, homens foragidos e uma corporação inteira apurando se alguns dos seus usaram a aparência da própria farda para cometer o crime que deveriam impedir, enquanto a resposta sobre quem realmente estava dentro daquele porta-malas continua em aberto.